Nada aqui, eu vou gravar. Ah, Geraldo já começou a gravar. Então, boa noite a todos. Mais um Momento Boa Abrate, noite. mais uma quarta-feira. Hoje nós temos um convidado especial, associado Bira, nosso International Starter, e o tema não seria diferente. Hoje a gente vai estar fazendo esse Momento Abrate justamente em cima de um vídeo que o Bira encaminhou para nós, e que foi está sendo, né, Bira, uma discussão nos grupos dos partidores internacionais. Então, deixa eu só colocar aqui para cima. Antes de passar a palavra para o Bira, aqui na tela vocês conseguem visualizar o tema de hoje, que seria em relação aos 60 metros com barreiras, numa competição indoor, num GP realizado em Nova York, que faz parte do Indoor Tour da World Athletics 2025. Vejam que atleta da Jamaica, ela consta como DQ. Para a gente entender um pouquinho, né, da discussão desse vídeo, do porquê talvez isso aconteceu, a gente vai passar rapidamente um vídeo que provavelmente foi feita uma gravação de televisão, né, do que aconteceu em Oregon. A gente tem um outro vídeo ou outros vídeos mais interessantes, depois a gente pode estar compartilhando com vocês, né, mas acho que vídeo de televisão, acho que o YouTube não corta o nosso momento Abrate. Então, assim, a gente vê, né, que o assistente do árbitro de partida já disse que está tudo ok, vejam que estão todos posicionados, olhem a raia 4, né, que era a estrela do jogo naquele momento, foi dado saída falsa. Eu não vou compartilhar o som, porque senão fica muito ruim da gente fazer os comentários aqui. Esse é o Jorge Salcedo, que esteve conosco semana passada, ele estava no papel de árbitro geral de partida. Tá? Então, quando não tem, e do ladinho dele de branco ali, é o International Starter, a mesma função que o Bira faz nas competições internacionais, e esse é o Luiz Figueiredo, que é de Portugal. Então, tínhamos dois portugueses na partida. Os dois olharam tudo que tinha de informação, né, que o sistema de saída falsas provê, né, e nesses eles conseguem ver tanto as ondas, né, do movimento do equipamento do próprio bloco, e aí o que eles conseguem verificar é que ele teve um movimento de 0,099. Abaixo de 0,100, o que que acontece? É saída falsa, detectada pelo equipamento. Né? Então, assim, assistindo o vídeo várias vezes, só no olho humano não é possível dizer que o menino fez, né, uma saída falsa, mas existe o equipamento para isso. Então ele pediu para olhar, o Jorge chamou o menino, mostrou as ondas, mostrou o tempo de reação, e o que ficou definido é que, de acordo com a regra, não tinha o que fazer. O equipamento mostrou, não estava com falha no equipamento, ele teve que sair. Né? Então, vamos só passar para o próximo slide, dizendo que esse campeonato ele aconteceu em 2022. E a edição vigente do livro de regras da World Athletics trazia já na regra técnica 841 de que se um atleta fizer um protesto verbal imediato contra o fato de ter sido responsável por uma saída falsa, o árbitro geral de partida, claro, quando não tem um árbitro geral de partida, é o árbitro geral de corrida, no caso, se for uma corrida, ou de marcha, se for de marcha, né? Poderá, se tiver alguma dúvida, permitir que o atleta participe sob protesto. Então, já se permitia participar sob protesto, claro, para preservar os direitos de todos os envolvidos. Porém, competir sob protesto não deve ser permitido se a saída falsa foi indicada por um sistema de informação de saída certificado pela World Athletics, a menos que, por qualquer motivo, o árbitro geral apropriado considere que as informações fornecidas estavam claramente imprecisas. Então, vejam, foram acontecendo várias outras séries de eventos ali e nunca o equipamento mostrou algum problema. Na época, não tinha que, se um atleta fosse autorizado a competir sob protesto, um cartão vermelho e branco, cortado diagonalmente ao meio, deveria ser levantado na frente do atleta para que ele participasse. Então, isso foi inserido na regra após Oregon, e que teve mais uma modificação.
Quando a gente olha para a edição 2022, nos comentários das regras, colocam lá que quando o árbitro de partida decide sobre um protesto, né, ele vai olhar todos os dados disponíveis, né, e aí ele pode permitir que o atleta compita sob protesto se tem alguma possibilidade razoável de que ele não tenha cometido. Porém, para ser claro, o árbitro geral de partidas não deve permitir que o atleta compita sob protesto se a saída falsa foi detectada por um sistema de informação de saídas que parecem estar funcionando corretamente. E isso era a edição 2022. Em 2024, ele coloca lá que o árbitro não deve normalmente permitir que compita sob protesto se uma saída falsa foi detectada pelo SIS. No entanto, reconhece-se que quando o tempo de reação está próximo do limite permitido, qualquer movimento, por ser pouco visível, né? Neste caso, se na opinião do árbitro geral de partida for necessário um estudo mais aprofundado da evidência tecnológica, o árbitro geral de partida pode decidir permitir que o atleta corra sob protesto para preservar esses direitos. Mas lembrando, né, de que o próprio Jorge Salcedo coloca: quem vai ser responsável para fazer esses estudos? Em quanto tempo vai estudar essa evidência tecnológica? Né? Mas, no caso de um movimento pouco visível. Então, essa é a edição de 2024, a mesma que a gente já está usando em 2025. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bira, do vídeo que ele encaminhou, e para ele fazer os comentários aí do que rola, né, nos grupos dos International Starters. Gente, boa noite. Esse vídeo foi mandado pelo Jorge da Espanha, né? O nosso colega, tá? Reparem aí. Todo mundo viu aí essa cidadã aí, que foi uma falsa partida, saída falsa, que até minha mãe com 87 anos com Alzheimer vai dizer que ela cometeu a saída falsa, né? Aí vem a nossa árbitra aí, deve ser o Rical, né? Que ela foi do outro lado. Aí já tem uma outra árbitra lá, nosso famoso cartão vermelho e preto. Se retire, atleta, ó, você vai conversar com aquele cidadão lá, que o problema não é meu. Vai lá, conversa com o cidadão, que esse deve ser o árbitro geral de pista, com certeza, e ele mostra o cartão vermelho e branco. Ou seja, ela correu, foi pedir lá para correr sobre o protesto. Sabe Deus o que ela falou para ele, sabe Deus o que ele falou para ela, né? Mas ela correu sobre o protesto, né? Vamos ver se passa com mais calma. Você É quer que que passe novamente? a saída é que a saída foi, não sei se todo mundo percebeu, mas a saída foi assim, meu Deus do céu, né? Foi claríssima, né? Descarada. Totalmente, né? Então não tinha nem o que reclamar, né? Vamos ver se dá. É que foi rápido, ó. É a raia 4. Isso. Olha, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que discutir, né? Aí vem toda aquela questão. Bom, a regra fala, né? Se um atleta estiver fizeram um protesto verbal imediato contra o fato de ter sido responsável por uma saída falsa, o árbitro geral de partida, né? Ou se não foi designado um árbitro, blá, blá, se tiver alguma dúvida, permitir que o atleta participe do protesto. Ali a gente não tem a informação correta do que o atleta falou para o árbitro geral de pista, nem o que o árbitro falou, mas o que dá a entender é o seguinte: ó, minha amiga, você corre lá e o júri de apelação que se dane, né? Que resolva o caso. É o que vai acontecer, porque depois no resultado sai que ela foi de quê, né? Obviamente, correu sob protesto, obviamente que o júri de apelação viu lá e manteve a desclassificação dela, né? A regra fala, né, o que deve ser, né? Quando o árbitro geral de partida decide sobre um protesto verbal imediato feito por um atleta que tenha sido responsabilizado por uma saída falsa, ele deve considerar todos os dados disponíveis, né? Não dá para ver se ele foi ver lá as Y-forms, se ele conversou com o árbitro de partida, se ele conversou com os recalls, né? Não dá para ver no vídeo, né? Só dá para ver no vídeo que ela vai lá, conversa com ele já levanta o cartão branco e vermelho e segue o jogo, né? Então, foi aquilo que o Jorge falou, né? No começo, na semana passada lá, que está tendo alguns problemas com relação a isso.
Eu, sinceridade, o ano passado fui a 2 campeonatos mundiais em Bahamas, no revezamento, né? E fui a Lima, nós tivemos alguns problemas, mas resolvemos lá na hora porque tem que ser resolvido, né? Mas o árbitro geral ainda de pista ainda tem toda a autonomia para fazer, decidir o que ele queira, né? Por mais que o árbitro de partida diga, ó, foi falsa, mais que você reúna a equipe de partida e todo mundo concorde que for falsa, e ele dizer, não, vai correr seu protesto, qual é o seu protesto, e por isso que tem um júri de apelação para resolver essas encrencas. Que, ao meu ver, né, é uma encrenca desnecessária, mas, enfim, está na regra, seguimos o que a regra fala. Obrigadão, Bira. Então, assim, eu acho importante para a gente, seja quando a gente vai fazer uma prova da World Athletics, uma prova da CBAT para mudança de categoria, ou para a gente efetivamente atuar quando estivermos na posição de um árbitro geral de partida ou um árbitro geral de corridas, né, quando a gente não tem um árbitro de partida posicionado ou designado, é importante que a gente primeiro considerar todos os dados disponíveis antes de discordar, por exemplo, de uma saída falsa dada não só pelo árbitro de partida ou por um confirmador ou Sistema, pelo né? próprio sistema, né? Eu acho que a gente precisa verificar tudo isso. E o principal, o árbitro geral não deve permitir que o atleta compita sob protesto, né? No caso, se a saída falsa tiver sido detectada por um sistema de informação que parece estar funcionando corretamente, claro que com aquelas questões, né, que a gente fez o comentário, caso não seja muito próximo, né, do limite, mas nos casos em que é muito claro pela observação visual de que o atleta cometeu uma saída falsa, e que é bem o caso que o Bira trouxe para nós, né? Então, acho que é bem importante a gente não ficar com receio de que o atleta... já teve uma situação dessa de atleta se jogar na pista e falar que não vai sair de lá, parou a prova por meia hora porque não deixaram ele correr, e à época ele tinha razão, né? Então, se a gente tem Tinha. dúvida, claro que vai deixar, mas se é muito claro, é um cartão vermelho e preto dado pela equipe da partida, né? E se for, né, alguma outra situação de comportamento inadequado, o próprio árbitro geral de partida pode dar um cartão vermelho ou um cartão amarelo primeiro, né? Amarelo. Claro, de que ele, claro que vai depender da gravidade disso, mas normalmente primeiro um amarelo, e se isso for muito grave, aí sim o vermelho, mas daí por questões de comportamento inadequado ou atitude antidesportiva, né? Agora, o vermelho e branco, a gente vai usar quando não tiver nessas questões aqui que o Bira comentou para nós, né? Então, só confirmando, esse foi o resultado oficial, um DQ, a De gente pode que ver no site da World Athletics, e para a gente ver que também tem um sistema próprio nos Estados Unidos, que eles ainda não ajustaram os termos, antigamente era false start para eles, não tinha aquela nomenclatura, né, delineada delineada. pela regra, então aqui seria um DQ e não um false start como Seria um de que. aqui, tá bom? É, Então, da questão até de Oregon, Claudinha, é interessante falar. Vocês viram ali o Salcedo, daí vocês viram um senhor que estava com uma outra camisa. Aquele senhor, ele era árbitro internacional de partida também, era um americano, nosso amigo Tom Markert. E ele foi jubilado do quadro, né? Porque a gente vai até 70 anos. Então ali, na realidade, ele também era uma baita de uma experiência, mas o Luiz, e com certeza, se tivesse a regra nova, com certeza o atleta iria pedir o cartão, ia ter que ir lá para o árbitro geral de pista, o árbitro geral de pista com certeza ia dar qual é o seu protesto e depois o júri de apelação que ia resolver a encrenca. Se não tenha dúvida que ia acontecer isso. o Newton colocou lá qual que é o limite de estar próximo. Essa é outra consideração que o Salcedo coloca, porque ele também não é simpático a essa mudança de regra, É, né? Porque o que seria próximo? 0,099, veja 0,98, o que, né? o que a gente tem trocado de informações, que seria 0,98 e 0,99. Isso seria próximo. A gente até discutiu, porque o olho humano, sinceridade, eu não sei se o olho humano teria capacidade de a gente ver 0,90 para cima, né? 91, 92, 93, 94. Mas o próximo, o que a gente tem combinado, entre aspas, né? Seria 99, 98. Seria o próximo para chegar no 100, né? Mas Então, como 90 para 100 também é próximo, então não dá para. Não é tem uma. todo. Vamos falar assim, não tem uma discutição para não falar outra coisa, né? Para não falar Então, outra coisa.
Então, assim, eu concordo com o Jorge Salcedo, concordo com o Newton, concordo aqui com o Bira. Enquanto fica nessa subjetividade desse limiar, Não tem enquanto como. não se coloca um estudo do quanto o olho humano consegue perceber ou não perceber, ou quanto se tem de partida, né, ou de reação de partida dos atletas, e isso se coloca em regra, vai continuar esse problema, porque o árbitro geral de partida, ele pode sim permitir seu protesto e vai para o júri. E aí, né, Seja o que Deus quiser. vamos, Vai vamos depender. ver o que... E, ó, vocês lembram ano passado, no Troféu Brasil, aquele caso do André, né? A mesma coisa, né? Foi aquele rolo, foi pro júri, o júri resolveu voltar. Então, são circunstâncias que nós vamos ter que saber enfrentar. encarar, né? E estar Graças a Deus, até agora preparados. eu não tive essa oportunidade dessa confusão. E tomara que não tenha, porque eu não queria passar por essa encrenca aí, não. Bira, então, novamente agradeço. E É assim como isso. Bira, quando vocês encaminharem alguma situação, o Momento Abrate é de todos nós, de todos os associados. Venham e compartilhem, porque quando a gente compartilha algum conhecimento adquirido ou alguma vivência, né, a gente, além de estar vivenciando cada vez mais as regras em si, a gente aprende também quando a gente compartilha. Né? Então, quero Com agradecer ao Bira certeza. por estar vindo aqui. É isso. Semana que vem é quarta-feira pós-carnaval, quarta-feira santa, então a gente não tem um Momento Abrate. E no Momento Abrate seguinte, na próxima quarta-feira, depois da quarta-feira santa, quem vem para nós vai ser o Flor, falando de uma das mudanças de regra que não foram feitas agora nessa edição, que já foram feitas antes, mas que entram em vigor a partir de abril deste ano, que é sobre o dardo de Dado 700. novo, né? O dardo novo. Isso, tá bom? Então, um excelente carnaval a todos. Um abraço Divirtam-se, a pulam todos. Obrigado, bastante com hein? responsabilidade e até a quarta-feira, depois da quarta-feira santa. E se Abraço. Beijo tiverem em dúvida, todos. pode Tchau, perturbar a tchau. gente, tá? Um abraço a O todos. Beleza, carnaval beijo. derretendo